Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Primeiro episódio do Porque Sim Não é Resposta da semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos a um e-mail de uma ouvinte, de uma mãe que tem dúvidas sobre a filha de 1 ano e meio, deve ir já para a creche ou não, e pergunta, Eduardo, boa tarde, ficar com os avós ou ir para a creche? Olá, Estita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Eu acho que os avós são magníficos e que fazem uma função absolutamente incrível, até porque, no fundo, estão sintonizados com o desenvolvimento de uma criança e, portanto, ela não tem que estar a adequar-se a um conjunto de regras que lhe são trazidas pelo jardim de infância e, no fundo, vai crescendo com os adultos mais ou menos adaptados aos seus saltos de crescimento. Evidentemente que o 1 ano e meio é aquela altura em que se ganha muito, que as crianças se emancipem um bocadinho e de alguma forma se comecem a socializar com tudo o que isso tem de bom. A necessidade de abrirem o seu mundo a outras crianças, a necessidade de rivalizarem um bocadinho com elas, quando se trata de disputar a atenção de uma educadora e de uma auxiliar. Bom, a necessidade também de se fazerem entender no meio de pessoas que não estão tão adaptadas a perceber as suas manifestações mais habituais de linguagem e, portanto, a necessidade de pegarem em tudo aquilo que sentem e tentarem ser mais simples e naturalmente mais compreensivos. E, portanto, ou mais compreensíveis, aliás. E, portanto, numa circunstância como essa, se o 1 ano e meio é aqui uma baliza, e tomando em consideração que vem lá meia dúzia de meses em que do 1 ano e meio se salta para os 2 anos, se os 2 anos estiverem logo ali, eu acho que se ganha que uma criança se socialize, se misture com as outras crianças, cresça, porque isso traz tantos ganhos com prejuízos muito mais pequeninos do que teria se ela fosse uma criança de meia dúzia de meses só, que nessas circunstâncias talvez seja de facto aconselhável que dê um salto até ao jardim de infância, porque não? Os avós depois ficam para o resto do tempo. Esta nossa ouvinte, Eduardo, é profissional liberal, portanto a filha passa a maior parte do tempo com ela e tem a clarividência, reconhecendo que está um pouco ansiosa com esta possibilidade, tem a clarividência de dizer que provavelmente isto é mais um problema dela, mãe, do que da filha, que a filha provavelmente ia adaptar-se com alguma facilidade. Mas também entra na equação a ansiedade da mãe, o lado da mãe, que no fundo é quem vai decidir. Bruno, entra, bom, e de que maneira? Porque vale para esta nossa ouvinte como para nós todos, a autonomia das crianças tem muito a ver com o modo como os pais a facilitam ou não. E em muitas circunstâncias os pais não a facilitam, não é porque não queiram ver as crianças a ser capazes de traçar o seu próprio caminho, é porque enquanto elas são pequeninas e estão ali muito perto da mãe, a mãe sente-se tão privilegiada que inevitavelmente eu percebo que queira esticar isso até onde for capaz. Mas também é verdade que, enfim, entre aquilo que são os ganhos que uma criança pode ter e o lado bom de ter uma filha ali sempre por perto, evidentemente que esta mãe
vai chegar à altura e vai dizer, pronto, feitas as contas, ela vai dar mesmo o salto para o jardim de infância. Atenção só a um pormenor. As adaptações ao jardim de infância nunca são fáceis, mas nunca são fáceis mesmo, porque está a ver o que é ter uma mãe, avós, centrados nas particularidades de uma criança e de repente chegar a um sítio onde ela tem que se adaptar aos outros mais do que a tê-los minuciosamente adequados a ela. E, portanto, uma adaptação nunca é fácil e é normal e natural, é saudável que não seja fácil. O que significa que há ali 2 mesitos, eu ponho numa versão minimalista, porque são 2 meses imensos e intermináveis, em que ir e ficar não são coisas tão simpáticas assim no primeiro momento. Depois desses 2 meses, é natural que uma criança comece a sentir-se um bocadinho em casa, a sentir que a educadora e os amigos são pessoas de referência e, portanto, valem a pena, tanto valem a pena que ela passe a gostar de ir, mas é natural que num primeiro momento uma criança como esta não tenha, de facto, essa desenvoltura e que esta adaptação não seja tão suave como todos os pais do mundo desejam. Por outro lado, isto de ser um profissional liberal tem este tipo de privilégio. E eu acho que é um privilégio que não devia ser um privilégio. Eu acho que há tantos países tão mais sensatos a gerir isto tudo que eu gostava muito que em Portugal, progressivamente, isto tivesse uma agenda própria e fosse tendencialmente discutido no sentido de se alargar o tempo em que as crianças estão ao cuidado dos pais, porque aquilo que nós ganhamos ao tê-las 18, 24 meses ali na órbita dos pais é tão grande, pensando no desenvolvimento subsequente, que aquilo que parece um custo agravado para, enfim, as finanças públicas, de repente traz ganhos tão incalculáveis no imediato e no longo prazo que valia a pena as diversas forças políticas, de uma forma ponderada, até porque há cada vez menos crianças em Portugal e, portanto, nos permitem ter este tipo de cuidado acrescido, deviam trazer isso para a discussão, de maneira a que se chegasse a um entendimento com uma agenda própria e que fizesse com que não só os profissionais liberais, mas todas as mães e todos os pais pudessem ter esse tipo de privilégio que era tanto melhor se fosse aberto a todos, claro. Nomeadamente numa solução de compromisso, por exemplo, passar a manhã na creche e ficar em casa da parte de tarde? Por exemplo. Ou passar a manhã na creche e ficar ao cuidado dos avós da parte da tarde. Sim, tudo isso é muito razoável. O que eu acho que é muito importante que nós nos possamos dar conta é que as crianças são muito ciosas da maneira como crescem, da sua autonomia, mas são muito pequeninas e, portanto, primeiro que tenham toda uma desenvoltura para se adequarem a um conjunto de regras, é preciso muito tempo. Elas estão habituadas a acordar à hora em que acordam, estão habituadas a ter uma mãe, um pai ou os avós muito centrados nos seus ritmos e sem lhes estarem a impor outros ritmos que não sejam os seus. E de repente uma criança chega a um jardim de infância e não pode ser assim, não pode ser todo assim, e portanto as mudanças são muito grandes, muito significativas. Se pudesse fazer isto por degrauzinhos, claro que as crianças se adaptariam muito mais facilmente e que a relação delas com o jardim de infância e com a escola seria cada vez melhor. Esta idade de 1 ano e meio é a idade ideal para a criança ir para a creche? Ou é porque deve ir porque os outros estão lá e depois fica a perder um pouco nesta questão da socialização? Não. É uma idade boa, muito boa, Bruno, porque já teve tempo para crescer, para fazer as suas gracinhas, para aprender a andar, para ter uma motricidade cada vez mais articulada e mais fina e, objetivamente, para fazer também aquilo que as mães, mais as mães que os pais, chamam os terríveis dois, que nem sequer se dá aos dois, que são aqueles episódios de birras que as crianças precisam de fazer porque elas sentem o mundo de tal forma adaptado a elas
que a determinada altura era o que faltava, que não sentissem que com jeito podem fazer tudo aquilo que lhes dá na real gana. E, portanto, este medir de forças dá-se por essas alturas. Há aqueles episódios que são deliciosos, em que uma criança deixa cair um objeto no chão e a mãe ou o pai prontamente lhe o apanham, e depois deixa-se cair uma segunda, uma terceira, uma 10ª vez, e os pais percebem a determinada altura que uma criança está a medir forças, está a perceber até que ponto é que os pais estão presentes em relação a todos os seus atos de uma forma sintonizada com o seu desejo, ou pelo contrário, de repente vão ali estabelecendo alguns limites, e portanto, ali por volta dos 18, é suposto que uma criança já tenha tido ganhos muito significativos. Muitas ainda não têm o controle dos esfíncteres adequado, paciência, mas esta transição apanha-as num crescimento muito acelerado, mas também já muito consolidado, e portanto não é uma convenção, é só uma questão de bom senso. Portanto, há que sossegar o coração desta mãe, porque está tudo bem se for para a creche nesta altura. Não se estraga de todos, de interesse, por favor. Ficamos por aqui hoje, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador, e continue a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.